Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje é de Blumenau, aqui em Santa Catarina. Tem 16 livros publicados e muitos deles premiados. É formado em letras e em altos estudos internacionais pela Sorbonne de Paris e é professor de literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é membro da Academia Catarinense de Letras desde 2018 e em junho de 2022 foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira 35. Estou falando do escritor catarinense Godofredo de Oliveira Neto. Godofredo, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Literário. É um prazer imenso recebê-lo. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Queria desde já, como veio tão um pouco rouco, mas que bom que não passa, né? Pelo vídeo não passa, não pega. Queria também parabenizar o programa, porque está muito bem cotado, muito bem visto. Enfim, então, Renata, basicamente, a você e a sua equipe por esse excelente programa que valoriza a cultura brasileira em geral e a cultura catarinense em particular. Ai, obrigada. Obrigada, querido. Olha só, vamos começar falando sobre uma visita que você fez aqui ao nosso estado, aqui em Santa Catarina, esteve em Florianópolis, né? Fazendo uma conferência sobre o livro como testemunho da história na reitoria, no auditório da reitoria da UFSC. E em pauta estavam algumas de suas obras, como O Bruxo do Contestado, Amores Exilados e Marcelino. Você mesmo diz que tudo que escreve é gestado, amadurecido e espelhado em Santa Catarina, onde viveu e estudou até os 17 anos. Eu quero saber qual é o vínculo que você mantém com o nosso estado, né, dentro e fora da literatura, e o que significa para você ser membro da nossa Academia Catarinense de Letras. Olha, a minha imaginação, meu ímpeto assim de escritor, ele só se dá quando eu me imagino em Santa Catarina ou algo passado em Santa Catarina, digamos, a mola mestra da minha escritura. Eu saí de Blumenau com 17 anos, mas nunca deixei de pensar em Santa Catarina, nunca deixei de estar presente em Santa Catarina, nunca. E os meus livros todos atestam essa paixão quase, né? Eu, então, mantenho sempre vou todo ano, pelo menos 2 vezes, e a Academia Catarinense de Letras me deu essa possibilidade também de uma ida, quer dizer, mais um motivo para eu estar presente em Florianópolis. Para mim, assim, algo vital. Não é um capricho de escritor, é algo realmente extremamente fundamental, fulcral para toda a minha obra. Não posso viver sem isso, não posso. Que maravilha! E a gente agradece, né? Ô Godofredo, há um ano você foi eleito para a nossa Academia Brasileira de Letras. De que maneira você acha que pode contribuir para a Academia ou vice-versa, é claro? Eu acho que foi uma honra, como você pode muito bem imaginar, estar na Academia Brasileira de Letras. É uma maneira também de levar o nosso Estado, as cores do nosso Estado, os conflitos do nosso Estado, as incongruências do nosso Estado, mas um Estado extremamente forte, digamos, com uma personalidade muito forte, com as suas contradições, né? No meu discurso de posse, chamei a atenção para as trapaças do destino, que, por exemplo, o maior escritor mais visível é Cruz de Souza, que é a marca do Estado, e é negro num Estado em que menos de 10% da população é de origem de afrodescendentes. Segundo, um Estado onde há um protagonismo muito grande masculino, e, no entanto, em nível de história, a pessoa mais conhecida
é a Anita Garibaldi, uma mulher. Então, são essas contradições do Estado que o enriquecem. E acho que trazer isso mostra um Estado, talvez, que mereça ser mais conhecido em nível nacional, né? O Estado eu vejo assim como 3 pontos: um pouco litoral, que vai até a fralda da Serra do Mar, a Serra, depois, né? Quer dizer, são culturas diferentes. A Serra, quer dizer, nessa parte de cá você não vê cavalo, ovelha, churrascada, enfim, vê, mas não é, digamos, cultura Sim. local. Aí você vai na Serra, já é lajes, etc., com outro tipo de cultura do cavalo e ovelha e tropeiros. E depois você tem o oeste catarinense, né? Onde tem as grandes indústrias agrícolas. Então, são 3 culturas que talvez pudessem e podem dialogar mais entre elas, né? Então, acho que também fazer parte da Academia Brasileira de Letras é trazer, em nível nacional, esses 3 polos culturais de Santa Catarina. Quer dizer, vai também contribuir, espero eu, contribuir, como a Academia Catarinense de Letras vem tentando fazer também, ou seja, unir esses polos, né? Reforçar o Estado do ponto de vista cultural. Porque a literatura, Renata, ela é sinal de liberdade. Quer dizer, a literatura ela não reflete o real, ela não é o espelho do real. Sim. Ela compete com o real. Quer dizer, ao competir com o real, depois então de ser lida, a leitora volta para esse outro real e tem uma visão mais crítica. Pode ter uma visão mais crítica porque ele conheceu um outro real. Isso é um dado importante, que a literatura é liberdade. Então, escrever sobre o Estado de Santa Catarina, o passado do Estado de Santa Catarina, é escrever sobre um processo de liberdade, de visão crítica, de constante indagações, né, como é a condição humana. A condição humana, ela está sempre em evolução, né? Perfeito, Godofredo. A gente vai fazer um pequeno intervalo e, na volta, eu quero que você conte um pouquinho para a gente. Bom, eu, como escritora também, eu tenho muita curiosidade de saber como é que é a rotina na Academia Brasileira de Letras entre os membros, né? O chá de quinta-feira, os eventos, os encontros, tá ok? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber o escritor catarinense Godofredo de Oliveira Neto. Godofredo é membro da Academia Catarinense de Letras desde 2018 e em junho de 2022, o ano passado, foi eleito como membro da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira 35. Godofredo, voltando então, já estamos ali na introdução falando da Academia Brasileira de Letras e eu, pessoalmente, e acredito que muitos outros escritores, tenho a curiosidade de saber como é que é essa rotina na academia, com os eventos, os momentos, os chás. Conta pra gente um pouquinho. Olha, é uma instituição cultural antiga, né, com 160 anos, com atuação muito presente, eu acho que cada vez mais. Nós temos, por exemplo, toda terça-feira numa programação para o ano inteiro, conferências, palestras, abordando um leque do conhecimento brasileiro e mundial em geral, com pessoas altamente gabaritadas, etc., e num auditório aberto ao público, é importante que se diga. Às quintas-feiras, a reunião formal, né, interna da academia, onde essas coisas são decididas, e quinta-feira, depois de 5 horas, há um outro espaço aberto ao público, onde acontecem debates, discussões, mesas redondas sobre cultura brasileira e conhecimento em geral, em várias áreas. Enfim, é extremamente ativa, ela não para, basta entrar no site da ABL, que você vai ver a programação, inclusive, como eu disse há pouco, por o ano inteiro. Então, é uma... Depois, também, quer dizer, ela reflete um pouco o Brasil, ela tem uma independência
política importante, quer dizer, há uma união no debate extremamente democrático, tenta sempre manter esse Estado de Direito, a democracia como um todo, quer dizer, com as divergências internas, mas é, digamos, extremamente fraterna no seu dia a dia, como eu disse, inclusive respeitando as divergências de vários pontos de vista. Que maravilha! E geralmente os membros todos participam dessas reuniões, desses eventos, porque então semanalmente vocês têm 2 encontros, então. As conferências, Sim. eu acompanho o site da Academia Brasileira e tem essas conferências que vocês colocam depois no site, que são as terças-feiras e quintas-feiras são os encontros internos. A maioria dos membros participa dessas reuniões? Inclusive, depois da pandemia, agora há também os correspondentes no exterior e também entre os 40 membros da academia, alguns que estão fora do Rio de Janeiro naquele momento, mas podem entrar, eles estão presentes no telão, participam da reunião online, né? Mas, enfim, as reuniões são bastante concorridas. Que legal. Godofredo, antes da gente começar a falar então desse seu último romance, O Desenho Extraviado, de Hieronymus Bosch, né, lançado aqui no Brasil recentemente, já tinha sido lançado na França. Eu quero voltar um pouquinho e falar dessa sua formação, que você teve a chance de aprender com os filósofos Jacques Derrida e Roland Barthes, né, sobre esse embasamento teórico e social embutido no fazer literário. Como é que foi para você beber da fonte desses mestres, né, do pós-estruturalismo e da desconstrução? Fala um pouquinho para a gente. Pois é, Renato, se eu pudesse voltar lá, né? Desculpa a minha rouquidão, né? Se eu pudesse voltar lá, eu tinha 20 e poucos anos, mas foi, assim, fundamental para a minha trajetória. Eram discussões, por exemplo, se falava muito do famoso pós-modernismo. Eu, na época, entendia que pós-modernismo era apenas, do ponto de vista cronológico, alguma coisa depois do modernismo, né? Sim. E ainda não havia noção de quebra, de diminuição dos limites entre os gêneros literários, a ideia nas letras da globalização, do ponto de vista econômico, ela se refletia um pouco nessa quebra e nessa porque também ali a gente via que essa valorização do sujeito vencedor, entre aspas, né? Não necessariamente vencedor, eu não acho, mas quer dizer, o sujeito vencedor, o empreendedor, que você vai ver que existe em Santa Catarina, em todo lugar, agora essa palavra em faculdades, empreendedorismo. Sim. Isso vem um pouco... vamos pegar a queda do Muro de Berlim como metonímia do que eu quero dizer. Quer dizer, a queda do Muro de Berlim encerrou um ciclo de combate, de embate entre duas forças políticas e ideológicas, uma capitaneada pelos Estados Unidos, outra capitaneada pela União Soviética, e com a derrocada da União Soviética, primeiro por um problema interno da própria União Soviética, e um embate, quer dizer, venceu, digamos, o chamado liberalismo. E essa filosofia pressupõe a vitória desse sujeito empreendedor. Então, esse sujeito empreendedor vai se dar também na área das letras. E, quer dizer, essa ideia, a primeira coisa ali que se ouvia com muita frequência era a globalização, a mundialização, e as fronteiras entre os países se atenuavam ou diminuía, alegando-se que isso ia impedir as guerras, porque não foi nada disso, né? Mas, enfim, alegava-se que com o fim da ideia do nacionalismo não haveria mais guerras, etc. E isso vai acontecer também, veja, pipoca em várias áreas, quer dizer, a literatura, os gêneros literários, carta íntima, reportagem policial, romance, tudo passou a ser uma coisa só. Certo. Quer dizer, então, qualquer que isso é a ser aplaudido, mas a ideia de não precisa ter uma tradição, porque essa é a ideia do empreendedor. Não precisa ter necessariamente uma tradição naquela área para empreender. Então, também na literatura
aí você Acontece da vê, mesma maneira. sabe, os blogs, e começa todo mundo, é muito legal, É mas, verdade. mas estranhamente, Renata, quer dizer, esses blogs foi uma profusão nos colégios, todo professor de ensino médio sabe disso, todo mundo bloga, que é bacana. Agora, é, depois diminuiu. Quer dizer, a coisa do papel, do livro, é que ele não morreu. Ele era, se dizia que ele ia desaparecer, que ia ser só o e-book. Não, Ô, ele, Godofredo, inclusive nos Estados Unidos. eu vou fazer um pequeno intervalinho agora, a gente volta, já começou a falar do livro aqui, e nós voltamos então para falar um pouquinho do desenho extraviado de Hieronymus Bosch, tá ok? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber o escritor catarinense Godofredo de Oliveira Neto. Ele é membro da Academia Catarinense de Letras e em junho de 2022 foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. E Godofredo acabou de lançar aqui no Brasil o livro, o seu último romance, O Desenho Extraviado de Hieronymus Bosch. Já foi lançado ano passado, se não me engano, eu vou confirmar com ele, na França, e agora está sendo lançado no Brasil, Godofredo. Esse romance, então, ele se passa em Nova York, Veneza e Florianópolis. Como de costume, Santa Catarina está presente nesse livro. Conta pra gente um pouquinho do livro, do enredo, da história, sem dar muito spoiler, né? Tá bom. Não, eu queria só mostrar os dois. Ah, joia, isso! No Bruxo Contestado, eu sentei para escrever sobre o contestado, tentando não perder de vista a literariedade, eu acho que é fundamental, para não é um documento histórico, é um romance, é uma ficção. E para o desenho, que ele se chamou em francês Esquisse. Isso. Mas a editora Almedina, de Portugal, que trabalha aqui no Brasil também, não preferiu esse título. Bom, outra discussão. Então, esse eu sentei um pouco para não perder de vista, Renata, o que seja a literatura, ou seja, não sentei para, digamos, defender uma causa ou mostrar um fato histórico. Na verdade, eu vou fazer romance puro, porque entendo que o que está acontecendo no Brasil não é um problema, nem é uma crítica, é fundamental, que é de literaturas contemporâneas que tentam curar, o verbo que eles usam, curar as mazelas sociais do Brasil. São bem-vindas e têm meu aplauso. Mas a gente não pode perder de vista a famosa literariedade, e nesse livro aparecem as questões contemporâneas, como, por exemplo, as fake news, mas de que jeito, Renato? Lá em Nova York, passa a pessoa, está num café, tem um vidro imenso, a pessoa para, se maquia na frente, e quem está dentro do café acha que é para ele. Aí o colega diz, não é para você. Ele está se maquiando porque ele parece um espelho. Ele disse, mas como é tudo fake news mesmo, eu acho que é verdade, que é para ele, pronto. Bom, então esses pontos vão aparecer, mas a figura essencial é uma figura irresoluta, porque para evitar o maniqueísmo que inevitavelmente, quando o tema é a principal preocupação do escritor, inevitavelmente vai cair no maniqueísmo, quer dizer, os bons do lado, os ruins do outro lado, salvo se tivesse sido feito com extrema qualidade literária, como foi, por exemplo, Graciliano Ramos. Sim. Sim, também atualmente há vários livros, vários romances contemporâneos que têm essa preocupação. E também são excelentes romances, literariamente falando. Então, esse personagem, Luiz, que é de Santa Catarina, ele vai pegar um esboço do quadro do Hieronymus Bosch, do século XVI, um esboço, quer dizer, e tem um quadro extremamente conhecido que eu vi no Museu do Prado, na Espanha,
que é a extração da pedra da loucura. Isso vai permitir a questão da indecisão típica de personagem de romance. Quer dizer, não pode ser absolutamente regular, tem o alto e baixo, pelo menos Sim. desde o final do século XIX. Quer dizer, essa extração da pedra da loucura a desenha uma pessoa sentada, um funil na cabeça, duas pessoas, dois médicos, tentando arrancar a pedra que seria a pedra da loucura. Então, ele é extremamente inseguro, e ele vai, claro, vai entrar ciúme, né, obviamente. Ele também se dá conta nos Estados Unidos que ele é negro, chamam ele de negro. Ele está na sua volta, é um romance de formação. Eu fiz questão que fosse curto, tem 120 páginas, né? Para que pudesse ser lido de uma enxurrada, e o estilo, essa palavra estilo andou sumindo um pouquinho, mas o estilo dele é um estilo corrido, é como uma onda mesmo, que você tem que levar, porque senão confunde quais são os personagens que estão falando. Tem que ser uma coisa um pouco informal, assim, na descrição, na verbalização, né? E aí, minha grande surpresa, ele vai ter Covid no meio, porque principalmente foi escrito durante a pandemia. A questão política aparece muito em Florianópolis, muito. Ele está longe, mas a namorada, Ana Júlia, mora em Florianópolis. Isso. E tem uma questão detetivesca, porque é o fio que mantém o leitor, espero eu, né? Mantém o leitor preso no enredo. Quer dizer, é uma história. Que quadro é esse? Está sendo enganado, tem traficante de obras de arte no meio. Então, para isso tem uma linha de leitura que vai da primeira à última página, que é a famosa descoberta, ou não, desse esboço do Bosch, que valeria milhões, né? Ou seja, ele cativa o leitor da primeira até a última página. Eu li de vereda, como diz o pessoal, li do começo ao fim. Eu tenho muita curiosidade disso. Infelizmente, a gente já está terminando, mas rapidamente, assim, o teu processo criativo, Godofredo, assim, como é que veio à sua cabeça a ideia desse livro? Assim, eu tenho muita curiosidade. Primeiro eu escrevo à mão, né? E depois eu mesmo passo para o computador, mas eu tenho um movimento de escrever à mão sempre, de todos eles. E notei essas indecisões políticas em relação à ciência, que tem um conflito ali entre arte, porque tem um diálogo das artes e literatura com as outras artes no livro. Sim. Um conflito da arte com a noção de ciência que estava sendo discutida, vilipendiada, né, criticada nas universidades, as exposições de arte, que fosse, digamos, atividade do espírito, estavam sendo assim, extremamente verificadas com apoio numa parte imensa da população brasileira. Aquilo me obrigou a pensar nesse personagem que também tem dúvidas. Ele transmite essas dúvidas. Aí me veio, eu comecei a escrever, também não parei, levei 1 ano e meio, normalmente leva mais. O Marcelino levei 7 anos para escrever. Esse foi 1 ano e meio, mais ou menos, sem parar, com todos os problemas que existem naquele momento, existiam no Brasil, e eu não parei mais também, porque animado, instruído pela sensação de catarinencismo que você falou há pouco, que me ajudou, né? Claro que então essa disputa política era também uma disputa cultural, uma disputa cognitiva, né? E, claro, então é um prato feito para romance, porque desde o século XIX, quando a descoberta do cérebro, que não era apenas uma massa cinzenta, que não servia para nada, mas era ali que pairava a dor, a tristeza, a fome, a sede, o desejo. E aí o personagem vai ser sempre verticalizado, ou seja, ele não é sempre bonzinho, sempre malzinho. Então, bom, vou embarcar nessa onda da irresolução, que estava... Durante a pandemia, a gente ouvia muito isso, essas dúvidas críticas, né? Então é um prato feito para um personagem que sai e tenta olhar a televisão e que vê coisas
arquidecididas pela ciência, sendo questionadas, enfim, grandes nomes, a valorização do ensino no Brasil, da universidade, como formadora da independência cultural do cidadão e da cidadã, tudo isso sendo questionado. Então, quer dizer, o conhecimento não sendo mais o elemento de libertação da condição humana. Então, isso tudo me favoreceu muito, porque eu trabalho também na universidade, né? E as questões sociais no Brasil realmente vieram... quer dizer, a questão do preconceito racial é um elemento que está presente e, por sorte, está sendo reconstruído, quer dizer, uma união da nação brasileira, né? Há mais de 100 milhões de afrodescendentes no Brasil. Isso também vai entrar no livro, porque, como eu disse, o Luigi, né, que é da Santa Catarina, ele vai abraçar o movimento negro na sua volta ao Brasil, com o aval da sua namorada, que é evangélica, mas que tem um costume de frequentar terreiro de candomblé, ou seja, esse sincretismo religioso também como sinônimo de pacificação e não de preconceito, né? Enfim, Ou seja, todos eu acho que foram favorecidos pelo ambiente da época. Maravilhoso, Godofredo. Infelizmente, a gente está chegando ao final, mas olha, eu tenho certeza que as pessoas ficaram. Quem não leu ainda o romance, né? Certamente ficou muito curioso para conhecer. Muito obrigada pela gentileza de estar aqui presente no Bate-Papo Literário. Eu estou muito feliz de tê-lo aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, é um prazer muito grande e parabéns mais uma vez a você e a sua equipe pela excelência do programa. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada, Godofredo. E eu conversei hoje com o escritor catarinense, membro da Academia Brasileira de Letras, Godofredo de Oliveira Neto. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializada em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 43 anos mantém o nosso corpo em movimento, a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E também o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV, mas você pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbon. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!